Está sendo narrado em um livro, onde o pastor, na hora de apresentar uma razão pela qual este homem e esta mulher não devam ir-se, vale agora o cálice para sempre. As pessoas ficam um pouco ansiosas, de repente o que pode acontecer, mas todos esperam que seja feito um silêncio solene e dê-se continuidade. Mas nesse dia não. Nesse dia, um senhor que estava lá presenciando o casamento perguntou de forma tímida: como vocês sabem? Todos agora olharam para ele e ele diz: não é minha intenção desrespeitar a cerimônia. Mas como vocês sabem? Eu quero dizer, vocês sabem realmente que um casamento vai dar certo? Como é que alguém pode saber? A essa altura, com essa pergunta, o silêncio não foi mais solene e algumas pessoas resolveram responder. Então, uma dama de honra disse: eles estão apaixonados, é óbvio que vai dar certo. Outro, muito amigo dos noivos, disse: compatibilidade, esta é a chave. Eles nasceram um para o outro. Um outro pastor que conhecia bastante a família, os jovens os acompanharam, disse assim: tudo se resume a uma questão da criação. Esses jovens cumprirão a jornada porque eles vêm de boas famílias. E aí, tio Bob, um pouco mais descolado, o contador, pensava mais no dia, disse: vocês não têm noção, 2 jovens, o quanto eles podem construir financeiramente daqui a alguns anos, se eles fizerem um bom planejamento. Dinheiro elimina todas as possibilidades desse casamento dar errado. E o último ainda disse assim: não, eles se prepararam, eles leram todos os livros sobre casamento, eles sabem tudo. A essa altura, o pastor, para encerrar logo, que todos parassem, o pastor iniciou uma solução dizendo assim: amados, estamos reunidos aqui para dedicar este casamento a Deus. Ele o tornará bem-sucedido. Oremos. Ele disse assim. Dave Harvey, neste livro, alguns talvez conheçam, Quando Pecadores Dizem Sim, diz que o que acreditamos sobre Deus determina a qualidade do nosso casamento. O que acreditamos sobre Deus determina a qualidade sobre o nosso casamento. Talvez você esteja se perguntando, e o que tudo isso tem a ver com o texto? Vamos ao texto, então. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto.
Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ele a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Irmãos, nos últimos sermões, nós vimos que há uma série de diálogos aqui, onde Deus diz alguma coisa, a sentença dele, o povo retruca e Deus os ensina. Nós já passamos por alguns desses episódios. Primeiro, Deus disse, eu vos tenho amado, e o povo retrucou, dizendo, em que nos tens amado? E Deus os ensinou, dizendo que Deus ama o seu povo e demonstra esse amor, escolhendo, sendo misericordioso para com ele e agindo de forma graciosa. Deus disse também, vocês desprezaram o meu nome. E o povo respondeu, em que nós te desprezamos? E Deus respondeu, profanando o culto. E aí nós vimos nesse episódio que Deus leva a sério a adoração. Por isso ele espera que o seu povo cultue com sinceridade. E aí nós vimos que Deus trata com seriedade o trabalho da liderança, foi o nosso último sermão, chamando-os ao arrependimento, relembrando-os da aliança e disciplinando-os por causa do desvio. No último sermão nós vimos que a palavra do Senhor era completamente direcionada aos líderes, aos sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelo culto. Hoje, continuando a nossa série, ainda nessa segunda disputa, quando Deus diz que o povo estava profanando o seu nome, nós já vimos que o desprezo às coisas de Deus prejudicavam o culto, e agora o profeta Malaquias apontará mais um aspecto que estava influenciando no culto deles e no recebimento da adoração de Deus, do culto daquele povo. E o assunto é extremamente sério, que influencia muita gente em sua caminhada cristã e certamente ainda nos dias de hoje. Hoje nós veremos que a infidelidade é uma forma de desprezo ao Senhor. O casamento misto e a infidelidade conjugal são formas de desprezo ao Senhor e influenciam na aceitação e na adoração da parte dele. Nós lemos Malaquias capítulo 2, versículos 10 a 16, e você viu que esta sessão agora começa com algumas perguntas retóricas. Veja, o Senhor está fazendo perguntas retóricas ao seu povo que enfatizam o aspecto da aliança. Veja o versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Quem está falando isso, então, é o profeta Malaquias, em nome do Senhor. E as palavras do profeta Malaquias, aqui, estão enfatizando a ideia da paternidade de Deus sobre os judeus, sobre aquele povo. E apesar de sempre vermos os profetas citando o patriarca Abraão como sendo o pai do povo, aqui Malaquias está deixando de forma bem clara que o grande pai deste povo é Deus. Este povo que foi escolhido, como nós vimos no capítulo 1, tem como pai o Senhor. Por isso, ele começa dizendo, não nos criou o mesmo Deus. Vejam só, os povos pagãos não reconheciam a paternidade de Deus, nem tinham Deus como criador de todas as coisas. Então, Malaquias não está falando de forma genérica, ele está falando para o povo de Deus, dizendo, não é este o nosso Pai? Ele está falando
da aliança pactual que Deus tem com o seu povo que foi escolhido ao ponto deles serem chamados de filhos. É assim que nós nos tornamos quando fazemos parte do povo de Deus. Nós somos chamados de filhos. E isso é um privilégio que é dado àqueles que ele os tem como filhos. E alguém poderia perguntar, então, entre eles, do que Malaquias está falando? Por que ele está fazendo essas perguntas a nós? Que infidelidade é essa que ele aponta ao ponto de nos chamar de infiéis? E aí Malaquias agora destrincha e demonstra para eles o primeiro aspecto da infidelidade daquele povo. Lembrem-se, esta palavra está sendo direcionada a um povo que estava indo religiosamente prestar culto ao Senhor, só que de forma completamente apática. Eles estavam em uma apatia espiritual de forma que cultuavam a Deus de qualquer forma, que faziam lá os procedimentos, os sacerdotes também não tinham mais o mesmo zelo, mas eles estavam religiosamente indo lá cultuar ao Senhor, enquanto suas vidas não demonstravam essa total fidelidade. E então, Deus desmascara por meio do profeta Malaquias a infidelidade daquele povo, e a infidelidade daquele povo nos serve de alerta ainda hoje para que nós vivamos conforme o que o Senhor espera de nós. Nesses aspectos específicos aqui desse texto. Primeiramente, como o povo de Israel demonstrava infidelidade ao Senhor? Em primeiro lugar, por meio de um casamento misto. E, com isso, nós aprendemos que o casamento misto é uma forma de descaso com a aliança do Senhor. O verso 10 encerrou com uma pergunta. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Veja, a aliança que foi feita com os patriarcas, a gente lembra, Abraão, Isaac e Jacó, apontavam para uma descendência exclusiva, pertencente a Deus. Um povo que foi separado exclusivamente para o Senhor, e por ser assim, as ordenanças do Senhor deveriam ser seguidas conforme o Deus da aliança prescrevia. E uma dessas ordenanças nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 4, eu vou ler para que a gente ganhe tempo. Diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. E aí Deus começa a dizer: não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Veja, irmãos, Deus conhece por isso ele nos dá a sua palavra para nos guiar, para nos corrigir. Ele até mesmo nos diz os caminhos devastadores que nós teremos se nós desviarmos da sua aliança, se nós nos desviarmos da sua presença, se nós nos desviarmos das suas promessas. Nós é que somos duros de coração e, por vezes, nós queremos ser independentes. E nesse senso, nesse desejo de independência, nós muitas vezes saciamos o nosso desejo e quebramos a nossa cara. Fazemos o que queremos, abandonamos o que Deus preceitua, quebramos a nossa cara. Então, atentai para o que Deus disse desde o início, admoestando sobre a infidelidade. Agora aqui, o profeta Malaquias fala, então, diretamente o que estava acontecendo. Versículo 11. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém.
porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Judá profanou o santuário do Senhor. Como? Bom, o santuário de Deus, aqui, alguns entendem como sendo o próprio povo do Senhor. Porque o termo hebraico utilizado aqui para este santuário significa um lugar ou coisa sagrada. Mas também pode ser que ele esteja falando sobre o local da adoração. Porque toda essa ideia que está aqui no livro do profeta Malaquias está completamente ligada com o culto, com a forma como o povo do Senhor estava adorando. Então, talvez aqui a ideia também seja o local da adoração, o templo, o santuário do Senhor, ainda mais porque essa profanação está ligada ao culto também. A conduta pecaminosa deles, sem arrependimento, profanava o templo, que era o local escolhido de Deus para adoração. Seja qualquer um dos dois significados, ambos levam à conclusão que o ato da profanação deles estava ligada ao casamento misto que eles se embrenharam naquela altura. O exemplo é o seguinte: o povo se deu em casamento, você viu aí o texto, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O povo de Deus se deu em casamento com a adoradora de Deus estranho. A melhor tradução aqui não é nem adoradora de Deus estranho. A melhor tradução aqui é filha de Deus estranho. Viram como ele começou dizendo que aquele povo tinha um pai, eles são filhos de Deus? E agora aqui ele está dizendo, Judá profanou a adoração, o templo, porque se casou. Muitos estavam se casando com filhas do Deus estranho. A ideia aqui de adoradora é a ideia de filha de Deus estranho. Ele estava condenando o casamento misto praticado pelo povo do Senhor durante a sua apatia espiritual e distanciamento. Aqueles que pertencem ao Senhor são instruídos assim. Nas Escrituras, eles devem casar-se no Senhor. Inclusive ontem, eu sempre brinco com isso lá em casa, com Cristina, conversando com Olivia, dizendo, minha filha, eu sei que falta muito ainda, mas quando você for casar, pelo amor de Deus, casa com um homem crente. Para que ela comece a ouvir desde cedo ali na barriga. Você deve casar-se com um homem crente. Porque é o que Deus espera do seu povo. E Deus, então, está dizendo para este povo que vocês estão profanando o culto porque vocês estão sendo infiéis a mim. Irmãos, isso sempre foi levado muito a sério no meio do povo de Deus e não pode ser banalizado. Muito antes, você tem o patriarca Abraão levando muito a sério esse ensinamento. Quando ele precisava de uma esposa para o seu filho, o relato de Gênesis capítulo 24, versículos de 1 a 4. Veja só, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. E aí ele pede para ele fazer uma promessa. Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. O profeta chama o seu servo de confiança, o mais antigo, que iria então buscar, como era o formato dos casamentos anteriormente, uma esposa para o seu filho, e diz, você vai fazer essa promessa aqui, pelo nome do Senhor, que você não vai descumprir o que Deus espera que façamos. Não vá buscar fora do povo de Deus. Inclusive, quando Esaú casou-se com duas esposas incrédulas, a gente lê
no registro que os seus pais ficaram extremamente aborrecidos. Diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. De tão sério que o povo de Deus levava a aliança e as instruções do Senhor. Irmãos, em tempos modernos, muitas coisas começam a ser relativizadas, e esse é um dos assuntos que as pessoas querem relativizar no meio da igreja. Mas nós, como povo do Senhor, inserido também nessa aliança, nós não devemos negligenciar. Crente casa-se com crente. Cristão casa-se com cristão. A gente sabe que há algumas circunstâncias que às vezes atrapalham isso. Exemplo: 2 descrentes casados, e aí um vai e se converte. Talvez você pense: e agora? O que fica a minha situação? Bom, 2 descrentes casados, mas nessa trajetória um se converte. Qual é o caminho? Bom, o caminho a partir daí é a parte crente orar pela conversão do outro, mas é óbvio que ninguém vai instruir ao divórcio, à separação. Quando você já está casado e tornou-se cristão, a gente vai ver no próximo ponto por quê. A igreja não diz assim: ah, agora não importa, você está casado 20 anos, agora você é crente, crente só pode estar casado com crente, separe-se. Não é essa a instrução. Mas há aqui uma instrução: se você está nessa situação, você já tornou-se cristão, mas seu marido, sua esposa não é ainda, você não vai abandoná-lo. Você vai orar, interceder, pedir, suplicar a Deus que também toque em seu coração. Agora, se a pessoa já é crente, por amor ao Senhor e por obediência à sua palavra e à aliança, esse só deve procurar casar-se com outro cristão. Ah, pastor, mas eu conheço um caso. Exceções não são a regra, nunca estão acima da prescrição. Então, especialmente para você que não é casado ainda e não está em um relacionamento, mas você tem Cristo como seu Senhor, você é um destes filhos, você não deve casar-se ou buscar namorar com um descrente. É assim que o Senhor espera. Aquele povo estava fazendo isso e Deus vem com uma sentença forte dizendo para que eles abandonassem aquele caminho. Este é o preceito anunciado no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento. O apóstolo Paulo aponta para isso ensinando exemplos sobre a viuvez, dando a instrução para que, no caso a viúva desejasse casar novamente, ele diz que seja no Senhor. Ah, ficou viúva, pode casar com então qualquer homem que achar por aí, ou viu? Não. Deus ainda é o seu pai. Casar-se no Senhor. Outro princípio bíblico aplicável é também numa instrução para os coríntios. Quando Paulo está tratando sobre o jugo desigual, que pode ser aplicado também para outras áreas. Mas eu pergunto para você, qual a relação mais íntima existente entre duas pessoas, para se ter uma grande relação? É um casamento, né? Esta é a relação mais íntima. O apóstolo Paulo também instrui: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão da luz com as trevas, ou que união há entre o crente e o incrédulo? Veja que o apóstolo Paulo também ressalta esse princípio. Então é preciso entender que se alguém não adora ao Deus verdadeiro, ele é um idólatra. Todo ser humano que não adora ao Deus verdadeiro é um idólatra. Porque ou ele vai adorar um Deus estranho, ou ele vai adorar ao ídolo do seu coração, que pode ser inclusive ele mesmo. Porque a idolatria é retirar Deus do centro do nosso coração para preencher com alguma outra coisa. E quando nós preenchemos com qualquer outra coisa, nós estamos satisfazendo o nosso desejo, não mais o de Deus. Então o ídolo maior sempre sou eu.
A pessoa com quem eu caso, então influencia no culto que eu presto a Deus com toda certeza. Nós precisamos urgentemente que o casamento... Precisamos aprender urgentemente que o casamento não diz respeito apenas a mim e a minha esposa, mas sim diz respeito ao Senhor. Porque as Escrituras, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, usa o casamento como a ilustração viva e real da união de Cristo com a sua noiva, com a igreja. Inclusive, ele diz assim, grande é este mistério, quando ele vinha falando do casamento, aí ele diz, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Quando ele estava falando de casamento, o seu casamento deve ser uma ilustração real da união de Cristo com a igreja. E esta é uma relação inquebrável, recheada de muito amor, de muito cuidado, de muita disciplina. É a relação que existe entre Deus e a igreja. As coisas podem estar tão ligadas que o profeta arremata assim no versículo 2. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ou seja, não adianta tentar agradar a Deus prestando um culto supostamente de coração, se verdadeiramente não está disposto a cultuá-lo em espírito e em verdade com a sua vida completa. A ameaça para aquele povo era bem séria. Deus disse que eliminaria. Essa é a primeira acusação para aquele povo. Deus considera infidelidade para com ele buscar casar-se com filhos de outros deuses. O casamento misto não é um bom caminho para o crente. Você lembra da ressalva? Se você já está casado, agora você vai, então, confiar no Senhor e pedir que Deus o abençoe. E você vai interceder todos os dias pela conversão do seu cônjuge. Você não vai separar-se dele, mas vai pedir que o Deus da aliança também o chame. Este é o seu papel. Segundo aspecto que a gente vê no texto, como aquele povo estava sendo infiel. Primeiro, por meio do casamento misto. Segundo, por meio da infidelidade conjugal, que é abominada pelo Senhor. E aí, em segundo lugar, nós aprendemos a infidelidade conjugal é abominada pelo Senhor. Irmãos, vocês sabem que o pecado sem arrependimento leva a pecados maiores, não é? A tendência é que você afunde-se cada vez mais. É o que nós estamos vendo com este povo naquela época. E aí, para introduzir outro pecado grave que apontava para a infidelidade deles para com o Senhor, primeiramente, o profeta Malaquias falou da hipocrisia que havia neles. Veja o versículo 13. E ainda fazer isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Agora, o profeta Malaquias estava apontando que eles, na verdade, estavam sendo hipócritas, infiéis, desleais, profanadores, mas ainda estavam lá, chorando diante do Senhor. Ó Senhor, por que o Senhor não aceita as nossas ofertas? Por que o Senhor não se alegra com o nosso culto? O primeiro pecado deles, o casamento misto, já estava trazendo males para o povo de Deus, porque a mistura estava fazendo com que eles se desviassem do caminho e estava atraindo para si uma punição do Senhor por causa da aliança. Desobediência, como é que Deus se agradaria deles? Mas eles iam para o culto e falavam, Senhor, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor? Cobriam o altar de lágrimas. Em vez de admitir a culpa, o que eles fazem? Eles questionam a Deus. Versículo 14. E perguntais, por quê? Veja, o profeta está trazendo uma sentença pesada mais uma vez, que deveria ser respondida com humildade, com arrependimento, com reflexão. Eles perguntam, por quê? E a resposta foi um sonoro e gritante alerta a todos nós. Deus tudo vê. Deus tudo vê, irmãos.
Por que o Senhor nos trata assim? Porque Ele tudo vê. Malaquias está falando em nome de Deus, então ele diz: vocês foram desleais, não somente se dando em casamento misto, mas também abandonando os seus casamentos que tinham como testemunha e abençoador o próprio Deus. Versículo 14, eles perguntam por quê. O profeta diz: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Quando nós nos casamos, nós assumimos um compromisso público diante dos homens, mas o papel que nós assinamos vai muito além disso, porque nós assumimos um compromisso público diante de Deus. E Ele é a testemunha principal de um casamento. Então o profeta diz: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Os homens, aqui ele estava falando especificamente para os homens lá, estavam sendo desleais, porque eles não somente permitiram que pudessem casar-se com outras mulheres, mas estavam buscando outras mulheres. Eles estavam no adultério. Eles estavam buscando relacionamento fora de casa. Há dois pecados aqui presentes, então: a infidelidade e o divórcio. Esses são os dois pecados que estão presentes nesse texto. Provérbios capítulo 5, versículo 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Essa é a ordem. E o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam casando-se, sendo infiéis com as suas esposas. E este é um sonoro alerta. E aí eu digo, nos dias de hoje, agora para nós, não somente para os homens. Sim, mulheres também pecam, mulheres também caem, mulheres também podem adulterar. Então o alerta é para o casal. O alerta é para o casal. O que nós temos aqui de aspectos importantes? Primeiro, ele estava mostrando que o casamento foi instituído por Deus. E se o casamento foi instituído por Deus, Deus é a testemunha da aliança entre um homem e uma mulher. Inclusive, é o que nós lemos lá desde o princípio, não é? E eu acho brilhante a maneira como Deus deixa isso registrado na história. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixa o homem, pai e mãe, une-se à sua mulher. Eu sempre fico perguntando, que pai e mãe Adão estaria deixando se ele é o primeiro da humanidade? O que Deus está ensinando? Quem é a mãe de Adão? Alguém diz assim, Deus pode ser o pai, né? Quem é a mãe? Não, ele está deixando já um preceito bem claro que Adão deveria ensinar para os seus filhos, que ensinariam para os outros, chegaria até nós como palavra do Senhor. Por quê? Porque quem instituiu o casamento foi Deus. Não é invenção humana. Foi Deus que criou essa estrutura. E a estrutura, inclusive, é bem clara. Um homem deixa o seu pai e sua mãe, une-se a uma mulher. E os dois formam uma só carne, eles são agora um casal. Deus instituiu o casamento, e se foi Ele que instituiu o casamento, Ele é a testemunha principal desta aliança. Mais à frente, aquilo que eu disse, este versículo de Gênesis 2:24 foi interpretado por Paulo. E é tão bom quando a gente já encontra, né, uma interpretação bem clara. Porque lá em Efésios, capítulo 4, versículos 31 a 33, a gente lê assim: eis porque deixará o homem ao seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Paulo estava falando o texto de Gênesis, não é? E aí ele diz assim: grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Aquela interpretação apontava para a união de Cristo com a igreja. E se tem uma coisa que, se você é cristão verdadeiro, eu sei que pulsa em seu coração, é que o seu Senhor não te abandonará. O seu Senhor não te trairá. O seu Senhor não te desrespeitará, porque Ele te ama. Porque Ele é seu Pai e deu, então, um filho para que morresse no lugar dos seus, para que não perecessem, mas sim que fossem unidos em um só corpo, onde nós somos os membros e Ele o cabeça. E assim nós nunca fôssemos abandonados. E essa esperança que pulsa em nossos corações, não é? Nós sabemos que podem vir adversidades, nós sabemos que podem vir circunstâncias difíceis, mas quem tem Cristo como seu Salvador, pessoal, sabe, Cristo nunca me abandonará. Mas você deveria pensar isso sobre o seu casamento. Você esposa, você esposo, porque o seu casamento, o grande mistério que havia ali é a união de Cristo com a igreja. O seu casamento é a ilustração da relação de Cristo com a igreja. Isso é uma grande responsabilidade para cada um de nós, para todos nós que somos casados. Por isso que ele alerta, versículo 15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel com a mulher da tua mocidade. Aqueles homens estavam traindo, estavam abandonando as suas esposas, estavam trazendo para o meio do povo de Deus as filhas de outros deuses como novas esposas. E pior, eles estavam levando para o culto, para a adoração. Eles estavam repudiando as suas esposas, ao passo que fica bem claro, diante de tudo isso, que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. É o que diz o versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. A palavra repúdio aqui é mandar embora, divórcio. Deus odeia o repúdio e também aquele que cobra de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. O que Jesus pensa sobre o divórcio? Certa vez alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram: é lícito o marido repudiar sua mulher, divorciar-se dela? Isso está em Marcos capítulo 10. Imediatamente Jesus respondeu: o que ordenou Moisés? Porque eles gostavam muito da lei. E a resposta deles foi: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio. E aí a resposta seguinte, que é a resposta de Jesus, é um ensinamento marcante para todo aquele que está casado e pensou ou está pensando em divorciar-se. Que Jesus disse, logo imediatamente quando eles dizem, Moisés permitiu, Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. E aí o que é que Jesus diz? Porém, desde o princípio, o que é que está acima de uma exceção? A regra. Porém, desde o princípio, Deus os fez homem e mulher. Jesus diz, o princípio não é esse. Jesus mostrou que Moisés não instituiu o divórcio, ele regulamentou por causa de um problema que existe ainda hoje nos corações dos homens, chamado pecado, dureza do coração. O estabelecido por Deus para o casamento nunca foi modificado. O padrão para o casamento foi o mesmo. O casamento é indissolúvel, conforme estabelecido por Deus. Enquanto os fariseus estavam de olho na brecha da lei, Jesus estava enfatizando o princípio. Porque o casamento foi feito para dar certo. O casamento foi feito para dar certo. O pecado, o desrespeito é que fazem com que o casamento dê errado. Não é Deus. Somos nós, a dureza do nosso coração. E alguém pergunta, então quando o divórcio é permitido? De forma bem didática, a nossa confissão de fé nos ensina sobre isso.
uma regulamentação para uma exceção. Não é? A Confissão de Fé, no capítulo 24, na seção 5, diz assim: o adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e depois de obter o divórcio casar-se com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Certo? Veja, uma possibilidade, não é a regra, a possibilidade é, em caso de adultério, abre-se a possibilidade de a parte ofendida propor, é lícito propor. E a base bíblica para isso? Bom, o próprio Jesus estabelece que o adultério é o motivo para que a parte ofendida peça o divórcio. Lá em Mateus capítulo 5, o Senhor trata sobre isso, como uma possibilidade. Agora a pergunta é, o divórcio no caso de adultério é obrigatório? Irmãos, aí a resposta é não. Eu sei que é delicadíssimo. Eu sei que é delicadíssimo e muito difícil lidar com traição, não é? Quando uma parte adultera, quando uma parte trai, é difícil. Mas nós devemos nos lembrar que o primeiro caminho é o caminho da reconciliação e do perdão. Porque Deus nos ensinou sobre isso, perdoando os nossos pecados. Este é o primeiro caminho. Vejam, não é a regra para banalizar o casamento. Porque se você for brincar com o pecado e depois chegar dizendo, mas eu amava tanto ela, pastor, eu amava tanto ele, e aquilo foi irremediável no coração ao ponto dela ou ele não conseguir conseguir perdoar essa ofensa ao ponto de voltar ao casamento como era antes, você foi culpado por isso. E Deus, nas Escrituras, deixa registrado que para essa parte é lícito. Não é a regra. Então, todo caso de adultério resulta em um divórcio? Não. Deus restaura famílias, Deus restaura casamentos, Deus restaura corações, Deus faz do infiel fiel. É preciso estar intimamente ligado a Ele e juntos, então, buscar esse caminho da reconciliação, mas o caminho do perdão é possível. Mas existe a possibilidade dessa outra questão. A confissão de fé também explica, irmãos, outra possibilidade, que é a deserção obstinada. No mesmo capítulo, na seção 6, diz assim: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério, ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil, para a dissolução do matrimônio, então, é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar o arbítrio e discrição das partes a decidirem sobre o caso. A outra possibilidade é uma deserção obstinada. O que é isso? Abandono do lar. Abandono do lar. Se uma das partes abandona o lar e todos os meios de reconciliação são tomados, e isso não é remediável, uma parte não vai ficar presa eternamente à outra por causa do abandono do outro. E aí o divórcio pode ocorrer, porém sabendo-se que há uma parte inocente e uma parte culpada. E alguém diz, há previsão bíblica para isso? Há também. O apóstolo Paulo fala de um caso específico lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã que vos tem chamado à paz. Se um está lutando, mas o outro abandona completamente, uma parte é inocente. Mas perceba, para a gente
partir para o encerramento. O divórcio é a exceção. Não é a regra. É a exceção. E ela só ocorre legalmente aos olhos de Deus por causa do pecado. Não foi assim desde o princípio, Deus disse. Divórcio nunca é coisa boa. Quem já experimentou sabe. Mesmo que resolva um problema, o quanto isso acarreta a vida. Então, o que o Senhor diz para eles, irmãos, serve para cada um de nós ainda hoje. O Senhor disse assim na parte final: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Na condição do povo de Israel, não havia justificativa nenhuma para que aqueles homens estivessem se divorciando das suas esposas. Deus estava sendo muito duro com eles por causa disso. Hoje nós vimos que a infidelidade é uma forma de desprezo ao Senhor. Nós aprendemos que o casamento misto e a infidelidade conjugal são formas de desprezo ao Senhor e influenciam na aceitação da adoração da parte dele. Então vamos para algumas aplicações. Primeiramente, entendam que todos são criação de Deus. Mas filho não é um termo que deve ser banalizado pelos crentes. Os homens gostam de dizer, todos são filhos, todos são filhos. Filhos são aqueles que são recebidos na família. Nós fomos recebidos na família de Deus, nós fomos adotados por Ele. Por isso nós, juntamente com Cristo, nos tornamos filhos de Deus. É preciso entender isso. Porque a Escritura diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Filho não é um termo que deve ser banalizado. Por isso o pastor Elcio ontem estava falando aqui de noite. Seu pet não é seu filho. Você ama muito, você cuida, você vai fazer. Mas filho não. Filho envolve uma relação tão íntima que é a utilizada por Deus no relacionamento com o seu povo. Nós fomos adotados, inseridos na família de Deus, então nós podemos receber o nome de filhos. E quem não é filho do Deus verdadeiro, é filho de outros deuses, ou seja, os ou ídolos criados, ou ídolos do seu coração, eles são idólatras. Por isso que o crente deve procurar casar-se com outro cristão. Segundo, lembre-se que a sua vida não te pertence. O que muitos jovens, inclusive, pensam na sua cabeça, eu não vejo a hora de ficar adulto porque eu vou mandar no meu próprio nariz. A sua vida não lhe pertence. Se você tem a Cristo, você renunciou isso, porque agora Ele é a sua vida. Você pertence a Deus. Se você tem Cristo como seu Salvador, você foi feito propriedade exclusiva de Deus. Então, os termos para a nossa vida agora vêm do próprio Deus, inclusive com quem você vai se casar. Então, vocês jovens que não se casaram ainda, os termos são estabelecidos por Deus. E tem um que está bem claro. Está bem claro. Casem-se no Senhor. Se eu for o pastor e houver o pedido a mim, eu não faço casamento misto. Não faço. Não faço. Eu faço um casamento entre dois descrentes. E vou lá pregar a palavra do Senhor para eles e dizer como eles devem agir. Um crente com um descrente. Então, jovens, atentem-se. Deus diz as regras. E sim, Ele pode sim, se for da sua boa e perfeita vontade, colocar uma pessoa maravilhosa do seu lado para que você viva um matrimônio com muita alegria e fidelidade e paz e alegria. Eu sei disso porque eu fui criado para isso. Uma vez eu estava num relacionamento que a moça dizia-se ser crente, mas não apontava ser muito. Eu já contei aqui.
Eu morava em São Paulo, minha mãe escreveu uma carta para mim, bem dura, e no final, na carta ela dizia assim, termina esse namoro agora. Porque de longe, ela sabia que aquela moça não passava nem de perto no padrão que Deus estabeleceu para o meu casamento. Aí Deus me abençoou, fui encontrar lá na nossa cidade uma pessoa maravilhosa e crente. E hoje eu já falo desde a barriga para minha filha. Filha, eu sei que falta muito, mas quando chegar lá, case-se com um homem crente, pelo amor de Deus. Deve ser assim, irmãos. Terceiro, namoro é uma coisa contemporânea. Nós sabemos que nos casamentos bíblicos, os pais assumiam a responsabilidade por essas uniões. Portanto, sendo o namoro uma prática tão moderna, seu funcionamento não vai ser de acordo com as regras modernas. Tem que ser de acordo com os princípios bíblicos. Inclusive, isso envolve santidade, não apenas no namoro, mas também na escolha com quem você vai namorar. Esse já deve ser um ato que não é somente romântico. Esse já deve ser um ato de adoração a Deus também, porque assim você já elimina uma série de problemas. Crente não namora com descrente e é inegociável. Porque se o namoro aponta para o casamento, o princípio deve ser seguido já de antemão. Então, agora, como eu disse, aqueles que porventura a conversão veio após o casamento, precisam ser diligentes para serem a parte santificada no casamento. Estou dizendo dos casos de, pastor, eu me casei antes de ser crente. Minha esposa ou meu marido não era crente, mas eu me converti na caminhada, Deus me chamou. Então, como eu disse, a instrução não é separe-se então, porque você tem que estar casado com outro crente. A Bíblia nos ensina. Paulo diz assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12 a 14. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Há uma solução para você. Você não vai ter que se separar. Mas você é a parte santificada. Você é a parte que está aos pés do Senhor, cumprindo a obediência e pedindo força, ânimo, vigor, a ajuda do Senhor. E sim, orando todos os dias, pedindo, Deus, converte o meu marido, Deus, salva a minha esposa. E você nunca vai desistir disso, mas você vai diariamente adorar a Deus, cumprindo um belo casamento, como se ele fosse alguém que cumprisse todos esses pré-requisitos, e você vai ficar intercedendo diante de Deus. Outra questão, se você se divorciou e não foi pelos motivos estabelecidos por Deus, e de repente você já se casou novamente, a gente sabe que tem muitos casos assim, não é? E depois você aprendeu da palavra do Senhor e diz, olha, eu falhei também nesse aspecto. É óbvio que ninguém vai encorajar você também a separar-se. Mas para esses casos, se você se divorciou, não foi pelos motivos estabelecidos por Deus e de repente você se casou novamente, eu os convoco a se humilharem perante a poderosa mão de Deus, reconhecendo o seu pecado, pedindo misericórdia para que Ele te ajude, a partir de agora, a trilhar os passos corretos para que nunca, e aí eu disse, nunca mais, você incorra nesse erro. E por fim, aos casados, eliminem do casamento de vocês a palavra divórcio. Eliminem. As brigas, os desentendimentos devem ser motivos para que vocês retornem sempre à origem. O casamento de vocês é bênção de Deus para vocês. Foi Deus que instituiu o casamento. Quando nós começamos a pensar, começamos a confabular, nós sabemos que isso gera, assim, lá em seu coração, como Tiago ensina,
E de repente o que você só está aí toda hora banalizando, dizendo lá dentro de casa, vai servir como uma pedra de tropeço para que você incorra num erro que leve você a isso. Eliminem do casamento de vocês a palavra divórcio. Maridos, amem suas esposas, sejam fiéis, não olhem com olhar de desejo, malícia para outras mulheres. A sua é a que Deus te deu. Então cuide dela, proteja ela, ame-a, cuide-a e ame-a como Cristo amou a igreja. Seja homem no seu voto do casamento. Ame a sua esposa, cuide da sua esposa, defenda a sua família. Porque o voto do casamento é diante de Deus. Ele é a testemunha do casamento. E esposas, de igual modo, foi esse o homem que Deus te deu. Então ame-o, respeite-o, auxilie o seu marido para que o casamento de vocês seja uma bênção. Ore mais, peça mais a Deus para que vocês dois sejam moldados, para que melhore cada vez mais a circunstância. A gente tem que lembrar que o casamento, cada um pega as suas malas, suas caixas e junta com as malas e as caixas do outro. E dentro dessas caixas e malas estão muitas coisas, inclusive os pecados que vocês tinham, as falhas. Mas Deus os uniu para que com a graça dele vocês agora possam ser aperfeiçoados nele, porque vocês casam-se no Senhor. Então, antes de pensar em divórcio, pense: eu sou o maior pecador, que disse para outra pecadora: eu não quero aumentar os nossos pecados. Eu quero é graça para o Senhor viver, para que possamos viver um casamento para a glória de Deus, apesar de nós mesmos. Lembre-se do que nós falamos lá no início. Cuidai de vós mesmos, diz o Senhor aqui, não sejais infiéis. David Hever disse: o que acreditamos sobre Deus determina a qualidade do nosso casamento. Quanto mais você estiver com Deus, melhor será a qualidade do seu casamento. Ambos precisam pensar nisso e agir assim. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as famílias para que sejam fortificadas. Que Deus nos ajude a ficarmos de pé. Que Deus nos ajude a lutarmos contra isso. Que Deus abençoe cada um, irmãos.